Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar quais são os principais fatores que levam à inadimplência? Meu nome é Márcia Pavão e, com mais de 25 anos de experiência na área de crédito e cobrança, eu tenho certeza que eu já passei por situações semelhantes, muitas situações iguais a que vocês passam. Então, se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou compartilhar com vocês, além desses principais fatores, dicas de como podemos solucioná-los. Bom, gente, vou começar fazendo uma reflexão. Esses fatores que podem gerar inadimplência, eles são fatores que podem afetar a nossa empresa, né, junto aos seus fornecedores, como pode afetar o nosso cliente. Então, assim, nada mais coerente do que a gente, né, refletir sobre esses fatores e compartilhar com os nossos clientes como uma forma de compartilhar uma boa prática, ou até a gente pode dizer assim, uma pequena consultoria, né? E quando a gente compartilha boas práticas, né, informações que vão trazer benefício para o nosso cliente, a gente está reforçando a relação de confiança, a gente está trabalhando o foco no nosso cliente, em satisfazê-lo. Então, isso vai trazer um benefício tanto para a nossa empresa como para o nosso cliente. Pessoal, o primeiro fator que pode levar à inadimplência é um fator que parece simples, mas que eu posso te dizer que afeta bastante empresas, que é a desorganização. Né? Uma empresa que é desorganizada, ela tem dificuldade de acompanhar seu fluxo de caixa. E isso pode, sim, causar um problema. Por exemplo, muito dessa desorganização está ligado a, por exemplo, a empresa não dá entrada à nota fiscal, fez uma compra, não deu entrada no seu sistema, enfim, não contabilizou essa entrada, e aí na hora de pagar ela não tem a informação e acaba por não pagar, né? E a gente está entrando em contato com o cliente aí para cobrar uma dívida que na verdade poderia ser evitada e que ocorreu por conta dessa desorganização. Bom, gente, como a gente pode solucionar esse primeiro fator? É simples. Invista em uma gestão financeira mais organizada. Planeje detalhadamente todos os títulos que você precisa pagar e tudo que você tem para receber. Consequência disso, vai ser uma gestão de fluxo de caixa muito mais eficiente. E uma outra coisa, conscientize a sua equipe de contas a pagar a manter os registros atualizados, a estar sempre ligada da importância que é você ter esses registros lançados para que a gente não tenha impactos no caixa e não venha a pagar encargos financeiros desnecessários. Outro fator que é muito impactante e que acaba resultando em inadimplência é quando ocorre uma mudança societária, uma mudança na gestão inesperada, sem o devido planejamento. Isso traz impactos significantes no caixa, porque sem dúvida nenhuma você tem um custo, né, envolvido, seja para pagar esse sócio que está saindo, sejam custas judiciais, legais envolvidas no processo. Então fica ligado, porque essas mudanças, assim, sem um devido planejamento, podem trazer prejuízos muito grandes para o seu caixa. Uma maneira de estar resolvendo essa situação é você fazer um planejamento criterioso quando você for sofrer esse tipo de mudança societária na sua empresa. A gente sabe que nem sempre é possível fazer isso, porém, na medida do possível, tente fazer um planejamento bem criterioso, bem detalhado, deixando a par a pessoa que faz a gestão do seu caixa de todos os desembolsos, os custos que estarão envolvidos, com as datas previstas, enfim, tudo para poder manter um bom gerenciamento de caixa e não afetar o seu fluxo de caixa, trazendo então essa inadimplência. Mais um fator que é super comum de acontecer nas empresas e que a gente precisa evitar é o descasamento entre o prazo de pagamento que a gente dá para os nossos clientes e o prazo de pagamento que a gente pratica com os nossos fornecedores. Isso traz um desajuste no ciclo financeiro da empresa. Exemplo, você numa campanha de venda e aí você pensando, vou dar mais prazo para o meu cliente porque eu vou conseguir vender mais. E aí você dá um prazo super extenso para o cliente, só que na contrapartida você tem que pagar seu fornecedor um prazo muito menor. Obviamente que você vai ter um impacto no seu caixa. Afinal de contas, você está fazendo desembolsos de curtíssimo prazo e recebimentos de médio e longo prazo. Isso é um problema que ocorre muito nas empresas. Então, fica ligado. Você tem que estar sempre em contato, né? Em sinergia com o seu contas a pagar, para que o contas a receber procure casar esses prazos que ele oferece para os clientes. Outra coisa que é muito comum as empresas fazerem é assim, elas fixarem datas de pagamento e datas de recebimento. Eu acho ótimo, porque isso permite um planejamento muito bacana do fluxo de caixa. Porém, fica ligado, não adianta eu fixar a data de recebimento sem consultar o meu contas a pagar ou sem conhecer os prazos de pagamento que eu trabalho com meus fornecedores. Essas ações vão permitir uma ótima gestão de fluxo de caixa e, sem dúvida nenhuma, anular esse risco aí de inadimplência por conta desse fator. Pessoal, um outro fator que também afeta a inadimplência, que a gente não tem, infelizmente, como correr dele, são crises, né, que ocorrem e que acabam afetando o nosso país. Crises político-econômicas, eu posso citar algumas. A gente teve uma crise hídrica lá em 2014, que afetou várias regiões, e principalmente o Sudeste, isso acabou impactando a economia. A gente teve impeachment da Dilma em 2016, enfim, a greve dos caminhoneiros em 2018, e por último essa crise aí da Covid. Obviamente, a gente não tem como prever tais eventos,
Porém, é sempre bom a gente estar preparado para situações como essa, né? Seja você tendo uma contingência, enfim, para períodos de crise, seja você agindo rapidamente quando essas crises vierem. Crie um comitê de crise, né, onde você possa trabalhar junto com as pessoas chaves na sua empresa, na gestão do caixa, né, na gestão dos recebimentos, na gestão dos pagamentos, e poder fazer isso de uma forma mais tranquila na medida do possível. O importante é você saber que a gente vive num país de instabilidade econômica e que essas crises acontecem. Então, nada melhor do que você ter uma contingência, de você trabalhar de uma forma que, numa crise dessa, você possa superar e, junto com crise, sempre vem oportunidades, né? A crise da Covid, por exemplo, afetou o mundo inteiro e foi um momento onde a gente teve que trabalhar muito em parceria com os nossos clientes, enfim, ter essa reciprocidade. Então, acaba tendo aí, dentro de uma situação tão difícil, uma oportunidade de estreitar relacionamento, de trabalhar junto, em prol de encontrar soluções diante de uma crise onde a gente não tinha muito o que fazer, né, sendo meio que descontrolada. Então fica essa dica, crises, elas realmente afetam o nosso caixa, provocam inadimplência, então trabalhe com a tua empresa para tentar buscar soluções, né, com essas contingências ou esses comitês de crise para passar por elas da melhor forma possível. Gente, um outro fator que afeta demais a inadimplência, que às vezes acaba passando despercebido, são as políticas de compra, né? Às vezes é uma política de compra onde não há uma análise devida e acaba concentrando as compras num período. E aí você fica com um período com bastante coisa para pagar. Obviamente isso vai afetar seu caixa, né? Tem muitos desembolsos para fazer num determinado período e isso poderia ter sido diluído, né, no decorrer dos meses, enfim, de uma forma mais ajustada. Nesse caso, pessoal, é necessário realizar uma política ajustada de compras, né? Na medida que você possa diluir, né, desconcentrar essas compras para que os pagamentos sejam feitos de forma diluída, não afetando o seu caixa. Isso é muito importante e aí vocês podem ver como cada departamento assim da empresa, ele tem que estar interligado, né? Seja o contas a pagar, seja o contas a receber, seja a área de compras até sua tesouraria, porque no final das contas, o que a gente tem que ter em mente é que o caixa é o coração da empresa, né? Não adianta a gente vender e não receber, não adianta a gente vender sem um determinado planejamento, pensando em todos esses fatores que vão afetar aí seu ciclo financeiro e trazer prejuízo, né? Que sem dúvida nenhuma vão levar para inadimplência. Eu não poderia deixar de falar sobre a política de crédito, né? Assim, uma política de crédito que é mal desenhada, né? Que é mal desenvolvida e que é até mal aplicada, ela sem dúvida nenhuma vai afetar a inadimplência. Uma vez que você não se preocupa com o cliente que você está botando para dentro da sua empresa, né? E como que vai ser o comportamento de pagamento desse cliente? Uma vez que você não acompanha isso, sem dúvida nenhuma vai ocorrer impacto na inadimplência. Então, como que a gente pode solucionar isso? Trabalhe, né, no desenvolvimento de uma política de crédito que seja adequada, que seja coerente, né, que seja ao mesmo tempo flexível, mas pensando em trazer benefícios para a empresa, em reduzir o risco, em trazer vendas seguras. Isso tudo vai ajudar a gente a reduzir os impactos lá na cobrança, né? Lá na inadimplência que a gente pode estar sofrendo. Então, além de você desenvolver uma política de crédito que seja consistente, que tenha informações claras e que faça uma gestão constante do risco de crédito e um acompanhamento diário dos clientes, você precisa aplicá-la, né? Aplicando essa política de crédito, sem dúvida nenhuma, você vai estar trazendo benefícios para sua empresa e o principal deles é o impacto na inadimplência. Finalizando, se vocês gostaram desse conteúdo, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e eu vou deixar aqui também o @ do nosso Instagram. Fica ligado nos nossos conteúdos, nas nossas reflexões, que vão trazer insights bem bacanas sobre a área e que vocês vão poder estar utilizando no dia a dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!